aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, galera, trazendo o apanhado para esse confronto inédito aí de Flamengo e Botafogo, um clássico pesado e quente, que vai ser hoje no Newton Santos. Os jogadores do Flamengo já estão a todo vapor, preparados, já treinaram, ainda vai treinar mais um pouco antes do jogo. E Felipe Luiz promete trazer aí um elenco para botar os botafoguenses aí, os jogadores do Botafogo na roda. É isso que a gente espera, né? E a partir de agora trazendo aí um corte com reação aí do Pucheta, também da ESPN Brasil, né, galera? Deixando aí os créditos para a ESPN Brasil. Também da Sport TV e ele, o Deixa o Palmeirense Falar. Por isso já vai lá, se inscreve no canal dos caras, galera. Isso mesmo. E lembrando aí de vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e ficar comigo até o final, porque o vídeo de hoje tá daquele jeito, tá top. Vamos pro vídeo. O Flamengo vai ganhar. O Flamengo é muito melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro amarrou. O Leonardo Jardim amarrou o Flamengo. Então o Flamengo tá com esses problemas no ataque. O Samuel Lino não tá bem. Começou os dois primeiros jogos, ele foi muito bem, mas caiu demais. Acho que o Luiz Araújo precisava de mais espaço, jogar mais. Ele é quem tem salvado o ataque. É, o único que tem salvado. Nessa sequência aí, ele é o atacante que faz gol. Luiz Araújo. Então o Flamengo. Melhorar essa. O Pedro tá irregular, né? Joga, às vezes vai bem, fica no banco. Tem jogo que o Felipe Luiz aproveita ele, demora para colocar só aos 35 do segundo tempo. Então acho que falta encontrar esse ataque aí. Mas o Flamengo ganhando hoje, volta tudo ao normal, vai empolgado, vai estar 75 mil no Maracanã contra o Palmeiras domingo e volta tudo ao normal. O que eu acho engraçado e eu concordo com o Marcelo quando ele fala disso, de toda semana tem um novo melhor time, mas essas últimas vitórias do Palmeiras, elas dão muita moral. Para mim, elas dão muita moral. A virada contra o São Paulo, teve arbitragem. Cara, mesmo assim, você tá perdendo de 2-0 fora de casa, você consegue um 3-2. E o Flamengo, a gente tá falando aqui de Felipe Luiz, eu sinto que ele é muito bom, ele é muito acima da média porque a gente tem no futebol brasileiro. Mas eu sinto que o Flamengo encara o Felipe Luiz da seguinte forma: só tem uma coisa que o Palmeiras tem hoje que o Flamengo não tem. Que é um treinador que é ídolo, que manda em tudo, que a última palavra é dele, e que na fase ruim ele que vai decidir tudo, na fase boa ele vai dividir os louros com os jogadores. Luiz não tem essa moral? Eu sinto que, de novo, não é pelo Felipe Luiz, mas eu sinto que existe uma forçação de barra para que o Flamengo encontre o seu Abel Ferreira. Eu sinto que existe isso da imprensa e também um pouco da torcida. E aí, quando as coisas não vão bem, você vê como é difícil ser o Abel Ferreira, principalmente lá no começo. Cara, nesta quarta-feira, aqui no estádio Newton Santos, 19h30, o Flamengo volta às atividades no calendário do futebol brasileiro. Tem clássico com o Botafogo e muito importante, o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras também por pontos. Agora o Palmeiras está na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro com 58 pontos. O Flamengo vem logo atrás com 55. Para essa partida, o De La Cruz não deve atuar. Gramado sintético, aquela questão do joelho dele, então deve ficar fora. O Saúl também tem uma possibilidade de não atuar nesta partida, incômodozinho no tornozelo, já vem tratando há algum tempo, joga com incômodo há algum tempo. O Flamengo está de olho nas próximas partidas, Palmeiras e também Racing pela Libertadores logo na sequência. Quem vai estar em campo é a Arrascaeta, camisa 10, que tem um contrato muito bem encaminhado para renovar por mais 2 anos aí com o Flamengo. O atual vínculo expira no fim de 2026, mais 2 anos, possibilidade até de um terceiro, mas o Arrascaeta está bem próximo de acertar mais um longo vínculo com o Flamengo, se tudo der certo, e ele está pendurado. Então tem 2 cartões amarelos, se tomar um terceiro, fica fora da partida contra o Palmeiras no fim de semana. Mesmo caso, por exemplo, do Jorginho, volante, ali participando no meio de campo do técnico Felipe Luiz. Obrigado, Pedro. Obrigado, Roberta. E aí, os últimos 5 jogos dos 2 rivais cariocas. O Botafogo, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Um aproveitamento melhor que do Flamengo, 46%. O Flamengo tem 33%. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e mais 2 derrotas para o time do Felipe Luiz, que marcou 3 gols e sofreu 4. O Botafogo marcou 1 a mais, mas sofreu 2 a mais que o Flamengo.
É jogo enorme, é muita rivalidade em campo, até o Alex Telles fala sobre isso, né? O Flamengo precisa muito dessa vitória para não deixar o Palmeiras escapar. Tem uma parada difícil porque o Botafogo também não quer perder aí essa onda de estar no G4. Então é promessa de jogo muito disputado e jogo bom, né, Elton? Sim, jogo bom e jogo interessante para a gente avaliar e observar com muito carinho nessa rodada, porque você trouxe bem. Não é só o lado do Flamengo, né, que tenta aí perseguir o Palmeiras, até porque no confronto direto seria importante, né, o Flamengo estar ali pelo menos a 2 pontos do Palmeiras, porque no confronto direto, até se o Flamengo vencer o Palmeiras continua na liderança se esses 3 pontos continuarem, né, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais. Mas tem um Botafogo, que eu acho que a história também entra nessa conta. O Botafogo nesse momento é o 5º colocado e está perseguindo o Mirassol. A gente fala do Cruzeiro estar nesse meio campo aí entre disputa de título com Palmeiras e Flamengo e olhando também para o G4, porque tem Mirassol, Botafogo e Bahia atrás, Edu. Então um jogo importante também para o Botafogo, não só no sentido do Campeonato Brasileiro, né, de olhar para o Campeonato Brasileiro ainda como o grande objetivo ficar entre os 4 primeiros colocados, mas também de olhar para uma temporada em que o Botafogo decepcionou. O Botafogo não defende nesse momento o título brasileiro, não vai defender o título da Libertadores e acabou ficando de fora da Copa do Brasil, né, numa eliminação para o Vasco. Então é um campeonato nesse momento de olhar e ficar entre os 4 primeiros, porque é marcação de território, né, para um clube que nos últimos anos voltou a disputar o título nacional. Então vai ser um jogo muito complicado para o Flamengo, assim como vai ser um jogo complicado para o Botafogo, mas nos clássicos cariocas, como a gente tem visto nessa temporada, há uma questão de equilíbrio / surpresa, né? Eu acho que esse jogo é um jogo muito perigoso para o Flamengo, que vive essa oscilação na temporada, que vive essa questão de lidar com algumas saídas de jogadores, né, do time titular, seja por lesão, seja por suspensão, tem questão de controle de carga também, tem a Libertadores, né, que volta na semana que vem, e essa semana bem complicada para o Flamengo. Esse jogo contra o Botafogo e no fim de semana o jogo contra o Palmeiras. É um jogo que decide campeonato, Edu. A gente fala que é um campeonato de 38 rodadas e cada rodada é uma final, não é exagero. Essa é uma final de campeonato para o Flamengo, que é um jogo bem complicado. Tem que vencer o atual campeão brasileiro para continuar perseguindo o Palmeiras, que nesse momento é o líder da competição. E o Palmeiras, mesmo com desfalques, mostrou contra o Juventude como ele é forte, né? Como ele tem um esquema já definido e como vem jogando bem o Palmeiras, vem num momento melhor. Ao contrário do Flamengo, que perdeu um pouco o pique da remada, desde aquela goleada espetacular contra o Vitória, não teve grandes atuações. Passou, verdade, pelo Estudiantes na Libertadores, mas com sofrimento, que a gente sabe. Venceu o Corinthians, mas com dificuldade. Não é aquele show que a gente viu, por exemplo, naquela goleada contra o rubro-negro baiano. Vamos com as informações das 2 equipes. Primeiro, Roberta Barroso, depois Pedro Henrique Torre. Fã de esporte, lateral, experiente, um dos líderes desse elenco do Botafogo. A gente vai bater um papo agora com Alex Telles. Tudo bem, Telles? Tudo bem, tudo bom. Muito obrigada por receber a gente. Eu já começo te perguntando, porque o torcedor botafoguense quer saber. Como é que você tá? Como é que tá o seu joelho? Você tá fora do Clássico? Ainda assim, infelizmente, né, queria estar muito presente no Clássico. Sou um cara que me cobra bastante, quero estar sempre ajudando o grupo, mas ainda o processo da recuperação do meu joelho é um pouco complexa, né? É uma dor que eu tenho já há muitos anos, por uma operação também de muitos anos. E esse ano eu acabei jogando muitos jogos no sacrifício, né? Até pelas vezes do Cuiabano também. Então a conta chegou um pouco depois, mas já estou bem melhor, já estou na academia, fazendo a transição para o campo. Então acredito que na próxima semana eu esteja treinando normalmente. E como é que é ficar fora de um jogo tão importante, um Botafogo e Flamengo? É difícil ficar, porque é um clássico, né? Um jogo importante, é um jogo de alto nível, né? Todo jogador quer jogar jogo grande, eu, graças a Deus, sempre acostumado a jogar jogos grandes e poder ajudar de uma certa forma. Eu vinha vindo numa crescente boa também, ajudando a equipe com assistências, com gols, então é um jogo que é difícil de ficar de fora, mas no dia a dia eu dou o meu melhor com palavras, com uma motivação, com um conselho. Todos os dias eu estou assistindo o treino no campo junto com eles, termino meu tratamento, vou no campo para poder acompanhar e poder, de uma certa forma, ajudar com o que eu posso. E o Botafogo quer se manter ali na parte de cima da tabela, o Flamengo quer voltar à liderança. Como é que vai ser essa batalha?
Como eu disse, se tratando de um clássico, um jogo grande, todo mundo quer sair vencedor. Obviamente que a gente está jogando na nossa casa, né? A gente pede o apoio do torcedor. Como o Nilton Santos fica quando vem cheio e vem com todo o apoio da nossa torcida, né? Eu sempre comento e falo que é um 12º jogador de verdade. Eu já senti em muitos jogos isso. E vai ser um jogo muito disputado, até pelos últimos anos, pelo clássico também que teve no Carioca, que teve muita polêmica, Valeu, pessoal. A seleção brasileira frente ao Japão, né, que todo mundo viu, perdeu feio de virada aí em falhas bizarras de Fabrício Bruno e também do Hugo Souza, volta aí ao normal o futebol brasileiro, né? Vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira já tem jogo, começando aqui com Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque às 19 horas, jogo super importante para o Palmeiras, visando aí a manter a liderança absoluta do Campeonato Brasileiro. Se vencer, ninguém alcança o Palmeiras. O único time que pode alcançar o Palmeiras, caso o Palmeiras perca, é o Flamengo. Tá? Então, jogo importantíssimo para o Palmeiras. Lembrando que vai ter aí o confronto direto de Palmeiras, né, e Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã. Jogo importantíssimo aí. Então, esse jogo ganha aí um pouco de importância maior do que deveria, até porque o Palmeiras está sem os convocados ainda, né? Apesar de abaixar e acabar a data FIFA, o Brasileirão seria aí a prioridade máxima do Flamengo para essa temporada. Pelo menos assim foi definido e comunicado lá no começo do ano pelo José Boto e Felipe Luiz, tá? Então, provavelmente o Botafogo vem para esse jogo com o Léo Link, Ponte, Gabriel Silva, Barbosa, Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Jefinho Savarino, Santi Rodrigues e Arthur Cabral. E o Flamengo, né, e nota-se que o Botafogo está bem desfalcado, tá? Desfalca o Fogão por lesão o goleiro Neto, os defensores Bastos e Caio Pantaleão, meio-campista Danilo, Montoro e Barreira e o atacante Natan Fernandes. Além disso, está suspenso o Nilton, o lateral Vitinho também, que esteve com a seleção brasileira, não deve estar à disposição, tá? Então, Botafogo todo remendado e o Flamengo terá, por sua vez, menos desfalque. Não contará ainda com o Danilo e o Alacian, que foram expulsos na partida contra o Bahia, e o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Pedro ou Samuel Lino, né? Vamos ver se o Pedro realmente entra nesse jogo, sendo que o Felipe Luiz já está sendo bem questionado sobre isso, até porque o Flamengo nos últimos 5 jogos não tem marcado muitos gols, e é justamente quando o Pedro não jogou. Então, aí a galera, e aí? Vai ficar sem marcar, sendo que tem um atacante nato lá no banco, e vai ficar aí sem marcar gol? Se estivesse marcando gol ainda tudo bem, né? Mas não está acontecendo. Põe o Pedro de volta. E na Band.com.br tem aí curiosidades do clássico e a rivalidade de Flamengo e Botafogo. E aí a pergunta final que a gente quer saber: quem é freguês de quem? Quem que é freguês? É o Botafogo, freguês do Flamengo? Ou o Flamengo, freguês do Botafogo? Vamos lá, né? Segundo a matéria, o primeiro jogo entre as equipes dos dois aconteceu em 1913, cara. Em 1913, no dia 13 de maio, Campeonato Carioca marcou a inauguração do estádio General Severiano do Botafogo e o Botafogo venceu o jogo por 1-0, dando início a uma sequência de duelos aí equilibrados e marcantes antigamente, né? Nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 40, a disputa ganhou proporções maiores e se consolidou como um dos clássicos mais intensos do país, né? O passado do Botafogo é cheio de glória, né? A gente sabe disso, né? É o passado, bem lá atrás, né? Ultimamente ganhou ano passado, né? Já melhorou um pouco, né? E a alcunha de clássico da rivalidade começou a se popularizar nos anos 60, período de ouro do futebol carioca, quando Nilton Santos, Garrincha e Jairzinho defendiam o Botafogo, enquanto que o Flamengo formava elencos fortes com Carlinhos, Silva, Batuta e Dida. Não conheci nenhum desses três aí. Você vê como é que é, né? Nilton Santos a gente já ouviu falar, Garrincha e Jairzinho, até porque é da seleção de 70, mas não sei se são todos, mas é daquelas seleções que foram campeões ali, né? Mas do Flamengo, desses três aí, nenhum ouvi falar, cara. Coisa de louco, né? Vamos lá. Em 1950, o Botafogo conquistou a primeira vitória sobre o Flamengo no Maracanã. Em 69,
um episódio curioso ajudou a eternizar o mascote do Flamengo, né? Torcedores do Flamengo soltaram um urubu no estádio, transformando depois o animal, antes de usava aí de forma pejorativa, em símbolo do clube. Em 89, o Flamengo venceu o Botafogo na final do Carioca, encerrando aliás, o Botafogo venceu o Flamengo. Eu lembro desse jogo aqui, cara. Encerrando um jejum de 21 anos sem título. E 3 anos depois, em 92, o confronto ganhou contornos nacionais ao decidir o Campeonato Brasileiro com vitória do Flamengo e mais um capítulo na história da rivalidade. E aí, para finalizar, números e curiosidades. Primeiro confronto, a gente falou aqui, 13 de maio de 1913. Botafogo 1, Flamengo 0. Beleza. Aí as maiores goleadas dos dois times. Teve uma goleada em 1926, que o Flamengo meteu 8-1 no Botafogo. E teve uma em 27, um ano depois. O Botafogo ganhou do Flamengo de 9-2, né? Coisa que hoje jamais vai acontecer mais, né, cara? O futebol mudou demais. Hoje 2-0 já é goleada já. E as finais disputadas entre eles. São 12 finais no total entre Flamengo e Botafogo. São 5 cariocas, 3 taças Rios e 3 taças Guanabara e 1 Brasileirão. E as vitórias em finais, Flamengo 8, Botafogo 4. Pela esse recorte aqui, portanto, o Botafogo é freguês do Flamengo. O Botafogo é filho do Flamengo. O Flamengo é pai do Botafogo. Nos últimos tempos, principalmente, a gente vê que isso realmente é bem verdadeiro, né? Botafogo não tem tido tanto sucesso em cima do Flamengo, porém sempre dificulta aí, e é o que a gente espera nesse clássico, mais um clássico pegado, mais um clássico duro, e vamos ver quem vai ganhar, né? Eu, como palmeirense, eu vou torcer, né, para dar empate, porque eu não gosto do Botafogo, tá? E não quero que o Flamengo perca também, tá? Só que seria bom os dois, o Flamengo perder, mas eu não quero que o Botafogo chegue. Eu prefiro o Flamengo que o Botafogo, de boa, todo mundo sabe aqui. O maior estrangeiro do futebol brasileiro. Ô Venediz, afirma aí a sua opinião, vai. A minha opinião, primeiro, você quer primeiro o quê? Os argumentos ou a opinião? Não, só a opinião, o argumento vamos com o tempo. Vai. A minha opinião, Arrascaeta, maior é diferente de melhor, tá? Tá. Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro. Concorda ou discorda? E eu vou trazer fatos. Fala aí se você concorda. É difícil, eu vou fazer você mudar de ideia. É difícil. Eu acho que mais vencedor do que ele nunca existiu mesmo. Então ele tá falando maior, né? Maior, não melhor. E o maior é o mais vencedor pra mim. Sim, é claro. Essas coisas, elas estão... E aí, você concorda? Eu acho que eu concordo. Quem que poderia chegar pertinho ali? Cara, você tem D'Alessandro. D'Alessandro no Inter, é um que... O Conca jogou muito por aqui. Verdade, o Rincon, na década de 90, jogou muito no Corinthians. O Petkovic jogou muito no futebol brasileiro. O Honda. O Honda. Então deixa... O que é, garoto? Eu sigo assim. Então deixa eu trazer aqui meus argumentos, porque vai ter gente em casa que vai discordar de mim e tá tudo bem. Vai, vamos lá. Tudo bem. Mas não tá tudo bem não, quero vocês brigando. Negócio de tudo bem não. Eu achei que o Pedro fosse discordar. Eu não vou discordar, não. Mas olha só, o Arrascaeta, eu fiz até esse post nas minhas redes sociais. Ele está há 10 anos no futebol brasileiro, rendendo em altíssimo nível. O Arrascaeta chegou ao Cruzeiro em 2015, jogando muita bola. Inclusive foi campeão da Copa do Brasil, sendo protagonista em cima do próprio Flamengo. E nesses 10 anos ele conquistou 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 5 Cariocas e 1 Campeonato Mineiro. E sendo protagonista praticamente em todos. E ele continua rendendo em alto nível durante esses 10 anos. E tem outro ponto que precisa ser mencionado que não é para qualquer jogador. Ele veste a camisa 10 do Flamengo. E pós-Zico, arrisco a dizer que ele é o melhor camisa 10. Eita, aí eu já não tenho propriedade. Do Flamengo. Pós-Zico, Vamos lá. Melhor porque o Adriano jogava com a 10. Mas assim, é porque eu sou muito suspeito. O Pets jogava com a 10. E assim, vou até o Ronaldinho falar algo jogou aqui com a 10. pessoal. Caramba, aí você mexeu com o bruxo. Não, mas aí olha não só, fala o comigo. que vem performando, Pedrosa. Não, mas olha só. Vamos lá, qual foi essa frase? Melhor. Falou eu falei melhor? Maior, então. Maior. Aí estamos Olha juntos. só, maior. o Ronaldinho Gaúcho. Não, melhor pode não. O Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu falar. O Ronaldinho ele Gaúcho. pode ter 0 título, mas ele vai ser maior, melhor.
Mas eu sou um cara tá? que mais defendo o Ronaldinho Gaúcho. Eu Gente, também. o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, ele jogou bem. muita bola. Ele é porque ele não conquistou. Ele jogou ele é muita muito, bola. Ele jogou muito futebol. grandioso. Muito. Ele é fácil, top 3 dos maiorais que eu vi. Mesmo no Rio de Janeiro. Mesmo no Rio difícil, de Janeiro. Não, e fazendo Olha. o que ele fez. Porque Eu sou fã assim, número a um do galera que Gaúcho. participa de podcast conta cada história dele. As festas na casa do Ronaldinho Gaúcho. duravam- É que não tinha ali iOS nunca vai na ter época. igual não, velho. Não. Esquece. Ali nunca mais. Nunca vai ter igual. Para e assiste a Egídio durante 1 hora, o lateral esquerdo. Não. Ele fez parceria com o Igual Ronaldinho ao Gaúcho. Gaúcho, Esquece. jogaram a forma Mas vamos voltar aqui pro maior estrangeiro Vamos lá. do futebol brasileiro. Eu acho que é mesmo. Eu achei Ai, que droga! Não tem. Porque não é assim, porra, Nenê, não tem. é o Não Teves. Tem. Vamos brigar, não é. vamos brigar, gente. O Vamos Cano, brigar. o Cano poderia ser colocado porque o Cano é campeão de Libertadores e é ídolo do Fluminense, mas eu não A acho que o Cano questão, seja maior que o Pedrosa, Arrascaeta. quando eu falo isso, é porque as pessoas esquecem o que ele jogou no Cruzeiro também. Aham. E ele vem Jogou muito. performando durante 10 anos em altíssimo nível, gente. Não é pouco Eu acho futebol, que não. não tem nada de absurdo. Qual é a renovação aí, garoto? Que tá escrito aqui, renovação de Arrascaeta. E tu tá aí, parece que você tá vote no Arrascaeta. Mas renovação do Arrascaeta. Inclusive, é mais uma ótima notícia de um grande ídolo. Pra mim, é o meu maior ídolo. É o no seu Flamengo. maior, Venê? Que eu vi jogar, é o meu maior ídolo. Eu posso montar aqui a lista de top 5 dos meus ídolos, tá? Mas pra mim, esse aí, esquece, é indiscutível. Mas vamos lá, renovação de Arrascaeta. O contrato dele atual vai até dezembro de 2026. Ele e o Flamengo acertaram o seguinte, mais 2 anos de contrato, indo até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender por mais 1. Ou seja, ele pode ficar no Flamengo até 2029, completando 10 anos de clube. Algo que seria absurdo. E a gente está falando de um jogador que tem 31 anos atualmente. E o Arrascaeta não é o perfil de atleta que provavelmente vai jogar até os 40. Não vejo isso, porque fisicamente falando não é uma grande virtude dele. Então acho que o Arrascaeta tem grande chance sim de se aposentar com a camisa do Flamengo. Algo que eu achava pouco provável, que ele já falou que gostaria de vestir a camisa do Peñarol, mas eu acho que a identificação dele com o Flamengo é tão grande, que eu não vejo mais o Arrascaeta como uruguai. Para mim ele já é carioca e eu vejo tudo mesmo para ele se aposentar com a camisa do Flamengo, espero que conquistando muitos títulos. Inclusive, é o quê? O bolo de quê? De coco? Ainda tem bolo. Excelente o cara bolo. ainda faz bolo, gente. Aí Esquece, ele virou pô. o maior estrangeiro da história. Que é assim, o bolo dele é sacanagem. Aonde é que é a loja, gente? Eu É quero na ir. Barra. Eu comi na casa do meu outro chefinho, do nosso ex-companheiro daqui. Ele é amigo do Arrascaeta, porque eles moram no mesmo condomínio. Casimiro? É, pô. E aí eu fui lá, depois do churrasco lá da Copa Sérgio. Casimiro, Miguel, manda pra E tava gente. lá. Eu quero comer esse bolo. Meu bolo preferido é sabor coco, Venê. Tava lá, porque assim, Fernanda, Ai, eu vou amo te bolo falar. de coco. O SBT muito podia fazer a molhado ou médio matéria lá, molhado? pô. É assim, é perfeito. Eu amo bolo de coco, amo. perfeito, é. Meu top 3, você queria falar o top 5... Você queria falar o top 5 de ídolos? Eu queria falar de bolo. Top 1, coco. Top 2, morango. Cara, qualquer coisa com morango. Eu sou cenoura. Depois vem o quê? Um limão, top 3. E um quarto lugar eu tô botando um maracujá aí. Cenoura fora? Cenoura fora. Pô, escolheu Cenoura... a garota era maluca. Não, cenoura nota 7. Cenoura com chocolate em Eu não cima. vou falar de 7. bolo, não. Vou falar do Super Arrascaeta. estimado bolo de cenoura. Você é louca. Ele só tem uma cor, que ele não tem nem é maravilhoso. É bom. Não. É Bem bom. feito. Não, é bom. Não tô falando que não é bom. Eu não tô posso falando que fazer propaganda ele aqui. pede de goleada o de coco. Eu compro um lá em casa, velho. Ah, não, mas tem um que eu amo que empata com coco, que é o de laranja, com aquela casquinha assim de açúcar. Vai ver, né? O que você queria falar de futebol? O Achei que era bolo chocolate joga vôlei também. de... Chocolate nem ligo. Entendi. Corte rápido. Assinou já ou não? Não, ainda não assinou não, mas vai assinar em breve. Tu ama Ainda de tem um bolo? ponto sobre a Arrascaeta. Chocolate. Ele não tem nenhuma polêmica durante esses 10 anos fora das 4 linhas. É verdade, Nenhuma Nenê. polêmica. Difícil, coisa... Nenhuma. Eu acho que a coisa mais difícil da carreira dele no Flamengo foi não ter uma polêmica. Não. Pensa nisso. Não acho isso não, porque nem no Cruzeiro ele teve polêmica. Tudo bem, a forma como Venê, ele não saiu tô falando foi dele, não. Tô falando polêmica. por conta do Flamengo. Porque ele passou por várias coisas. Choque com o Gabigol, não ele, né? No momento, soco de um com soco do outro. E ele Não passou envolvia ileso. o Arrasca e fora das 4 linhas também. Vou dar um exemplo, que pra mim é o outro ídolo também. O Bruno Henrique.
ele tem polêmicas. Inclusive, ele está enfrentando uma dificuldade fora das 4 linhas por conta de um ato dele. Isso precisa ser dito. Teve outra polêmica também envolvendo carteira de motorista, porque a gente não lembra isso. E é o caso de apostas também, né? Então, era isso que eu estava mencionando. Não, pensei que fosse o que ele agora que ele tomou a multa. Balançou a bagaça lá na Argentina. Isso aí eu pensei que era isso que eu tava eu não boto como polêmica. Eu tô falando polêmica que prejudique a imagem dele e a imagem do clube. Porque o Bruno Henrique, ele prejudicou também a imagem do clube. E o Arrascaeta, durante 10 anos, ele não prejudicou a imagem do Cruzeiro, ele não prejudicou a imagem do Flamengo, muito pelo contrário. Ele só valoriza a imagem dessas duas instituições. Então, pra mim, é o maior estrangeiro do futebol brasileiro. Deixa eu ver aqui, Pedrosa, dá licença. João Gomes, está aqui ainda, Arrascaeta. Não, você errou, é Arrasca só. E pior que é verdade essa tatuagem do Arrascaeta. Arrasca. Tá atrás da orelha dele. É Arrasca. verdade. Vamos falar esse negócio do Bruno Henrique, que a gente estava achando que você estava falando sobre isso. Ele foi advertido e multado pela Conmebol $25 mil, cerca de R$136 mil, por aquele gesto obsceno feito para a torcida do Estudiante. As partes íntimas ele balançou lá, enfim, aquelas coisas feias que faz. Nas quartas de final da Libertadores. O jogador, então, está liberado para a semifinal contra o Racing. Ele prestou depoimento na última sexta e disse que não teve a intenção de provocar a torcida adversária. O que você tá rindo? O que foi, Pedrosa? Ai, meu Deus. Sabe quando pega no sofá com a outra? O que é isso? Não, calma, eu vou te explicar. Não é isso que você tá pensando. É a mesma coisa. Foi a balançada culposa. Quando não tem a intenção de fazer. O problema é quando as pessoas culpam o sofá e tiram o sofá, entendeu? É isso, acontece, velho. Ele falou que foi uma resposta aos objetos arremessados. Claro que foi. Lembrando que o Flamengo vai recorrer, não gostou da decisão, tá? Não gostou? Isso é uma informação agora. Mas eu posso dizer uma coisa? Não, vai conseguir. O Bruno Henrique vai ser indenizado. É verdade, vai tirar, ainda vai ganhar sabe o que? Uma caixa de isqueiro, porque foram o isqueiro que tacaram nele, né? Não foi um isqueiro? Segundo ele, foi um isqueiro. Foi um isqueiro. Agora, tem que punir? Tem. Ele fez bobagem? Fez bobagem. Mas tem que punir também todos os atos de racismo que a gente vê ainda e muito em qualquer competição da Conmebol, assim. Inclusive nesse jogo. Exatamente. Punir pouco, tem que, exato. Logo dá um excluir logo da competição. Exatamente. Então a gente também fica na expectativa de que essa punição para esse tipo de ato seja muito maior e que ela também aconteça. Ai, meu Deus, chegou a hora de falar do clássico de amanhã contra o meu Fogão. Por que, ai, meu Deus? Porque é clássico. Você tem que estar animada, Você não tá nervoso, não? Agora eu quero ver que eu vou cortar a Amanda lá pro meu vestiário. O que eu já espero de 2025? Ó, eu já tô na moda do baralho, ó. Peraí, título não? Você não! Jogou a toalha? O que acontece se ele perde pra mim e o Palmeiras ganha do Red Bull? Dá ruim. Pô, dá Você ruim, não, tinha Pedro. que tá nervoso. Dá ruim. A casa cai, se você perde. Pô, se der ruim, tava bom, pô. Se você perde e o gigante ganha... O que é, garoto? Abre o olho. 10 pontos de mim. Sabe por que eu tô curioso, Fernandinho? Só pra justificar a minha resposta. Porque assim, ganhar ou perder faz parte. Nem sempre você vai ganhar todos os jogos. Agora, o Flamengo tem a obrigação, repito, o Flamengo tem a obrigação de apresentar um bom futebol. Toma! Depois de 5 partidas, caindo de rendimento, ganhando apenas uma e jogando mal, Felipe Luiz teve 10 dias para se preparar, o elenco todo à disposição, não tem mais desculpa para o Flamengo desempenhar mal. Então, pelo menos, tem que fazer um bom jogo. Se vai ganhar ou perder, é uma outra história. Resumindo, o Flamengo tem a obrigação de ganhar no tapetinho. Aí é ele que tá falando. Segundo ele. Aí é ele que tá falando. Porque assim, eu queria saber se amanhã vai lá, joga bem e perde. Qual vai ser o discurso? Qual vai ser o discurso de Vene Casagrande? E o Palmeiras ganha. Peraí, que o Alex tá nervoso com isso aqui. Primeiro tenho que esperar. Toma, primeiro tenho que esperar o jogo, pra depois eu comentar o jogo, entendeu? O pré-jogo, o meu discurso é esse. Entendi. Ao menos tem que apresentar um bom futebol. Jogou muito. Pra caramba, 3-2 Fogão. Aí depende do resultado do Palmeiras. Ah, entendi. Se o Palmeiras começar do revés de não contar com Saul, De La Cruz,
e Alan. O Saul sentiu dores no tornozelo antes do jogo contra o Bahia e vem desde então se recuperando. Não há lesão, mas vem sendo tratado com cautela. No caso do De La Cruz, tem as questões com o joelho, cuidado com o gramado sintético do Newton Santos, e é um jogador que sempre entra nesse modo, né, de controle de minutagem. E o Alan vem sendo acompanhado por conta de uma fascite plantar. O pulgar, como a gente disse ontem aqui no programa, ele pode ser relacionado. Vene Casagrande, você tinha tudo? Vamos lá. O cenário hoje é o seguinte, aí depende do Felipe Luiz para ele tomar a decisão. O Felipe Luiz, ele prefere fazer o quê? Ter Pulgar nesse jogo e, teoricamente, a chance de perder o Pulgar por conta de cartão para o jogo contra o Palmeiras, ou colocar esses jogadores aí que, entre aspas, sentem demais a grama sintética e correr o risco de perdê-los contra o Palmeiras. Então é uma escolha que o Felipe Luiz vai ter que fazer. Entende o que eu tô falando? Qual o jogo é mais importante? Contra o Botafogo ou contra o Palmeiras? O próximo, sempre. Pra mim, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Se for fazer essa escolha, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Querendo ou não, é a final do Campeonato Brasileiro, vai estar todo mundo Mas de eu olho. já falei, ela não será a final caso perca e o Flamengo, o que o Palmeiras ganhe. Não, vai ser final, caso, vai ser tipo nesse assim, momento pro Flamengo, a gota d'água. O próximo jogo, no caso, é o mais... Tirando do Racing. Se eu sou o Felipe Luiz e eu tenho esse elenco à disposição para fazer essas escolhas, eu iria priorizar o jogo contra o Palmeiras, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Até porque o Palmeiras hoje é um time muito mais forte que o Botafogo. O Palmeiras hoje é um time muito mais pronto que o Botafogo. O jogo contra o Palmeiras vai ser extremamente mais difícil que esse jogo contra o Botafogo, embora seja grama sintética. Então, se você só tá colocando a grama sintética na dificuldade com o Botafogo? Não, é jogo difícil, clássico, é clássico regional. O Botafogo não é um time de qualquer um. É um time que pode não estar organizado agora, não mas se tem sente à vontade numa grama sintética. Poderio bom ali de jogadores. Se o De La Cruz, isso aí, inclusive é um fato. O De La Cruz, desde quando chegou ao futebol brasileiro, jogou 10 minutos de grama sintética. Aonde foi? Foi lá? Foi do Palmeiras. Do Atlético Paranaense não jogou, do Botafogo também não jogou. Então são 10 minutos numa grama sintética. Supondo que De La Cruz não quer ir para esse jogo, e ele tem esse direito. O Saul também é um jogador que precisa ser observado de perto, por conta de problemas no tornozelo. Aí você vai arriscar e colocar esses jogadores nessa grama, sendo que você tem Pulgar à disposição? Gente, estamos falando de Pulgar. É um jogador nível Barcelona, segundo o Felipe Luiz. Então, se o elenco do Flamengo dá essa possibilidade do Felipe Luiz rodar e manter o mesmo nível nos dois jogos, eu não vejo motivos para ele não fazer isso. Não, eu não tô nem falando da questão de rodar, tá? Eu não tô falando, mas eu acho que as escolhas, elas também têm que ser pensadas. O jogo do Flamengo, o mais importante no momento dessa fase da competição pro Flamengo é o próximo. Mas, Fernandinha, beleza. Podia ser. Beleza. Mas você Cruzeiro, concorda comigo que ele não escalando o Saul, escalando o Pulgar, ele mantém o nível? Não, eu não então discordo, é isso. Então eu acho que o torcedor precisa é entender que se ele fizer essa escolha, na minha visão é a melhor escolha possível. Mas quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? Ele que está lá no dia a dia, ele sabe como é esse jogador. Você acha que ele vai por aí? Eu acho que ele vai por aí. Porque ele sabe que o jogo contra o Palmeiras é um jogo muito mais difícil. Analisando, e eu acho que ele precisa ter as melhores peças para o jogo contra o Palmeiras. Embora, eu repito aqui, o Pulgar, se ele for escalado como titular contra o Botafogo, ele vai manter o mesmo nível dos demais. O único que não mantém o nível é o Alan. Mas o Alan hoje é quinta opção no time do Flamengo. Me fala qual elenco tem um Alan, que seria titular em vários grandes clubes da Série A, seria quinta opção. Só no Flamengo mesmo. Bota a tela aqui dividida com Pedrosa, por favor. Só um instantinho, Venê. O que eu tenho a ver com isso? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Tava tão legal, Deixa cara. eu falar. Eu vendo eles brigarem. Você não tá achando que ele tá me botando pra nada, não? O negócio é o seguinte, gente. Você tá... Só um minutinho, Venê. Eu sou pago pra falar a verdade. E eu sinto uma certa soberba. Não é? Zero soberba. Eu tô falando aqui desde ontem. Ele tá me botando pra nada. É o gramado sintético, é o Palmeiras. A maior dificuldade é o gramado. A maior dificuldade é o gramado. É o Palmeiras. Eu, por mim, no próximo jogo, boto o sub-20. Percebi. Eu não sei o que. Você falou aí que é pago pra falar a verdade? A verdade hoje, o que é mais difícil? Não é essa a pergunta. Palmeiras, da forma que vem jogando com jogadores de altíssimo lá nível. Aqui.
aqui no Maracanã. Independentemente, tá? Lá ou aqui é muito difícil anyway, pode ser na China. Ou encarar o Botafogo, embora seja no Newton Santos, cheio de desfalque. O que é mais difícil? Cheio de desfalque? Ué, não vai estar cheio de desfalque? Ela tá aí a data final. Então, é isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, né? A Fernandinha Maia tá morrendo de medo de perder aí, né, para o Flamengo. E ela sabe que o Botafogo não é time para bater de frente, né, com o Flamengo, né? Como vocês viram aí, né? Deixa o palmeirense falar, mostrou aí históricos aonde o Flamengo realmente sempre goleou o Botafogo e hoje não será diferente. Por isso, quero ouvir aí o seu comentário, deixa aí o seu placar. Vou dar o placar aí de 4-1. 4-1 aí para o jogo de hoje e vocês comentam qual o placar que vocês querem. E vocês acham também que o Arrascaeta é o maior jogador, né, argentino, uruguai, na verdade, né, que já jogou aí no Flamengo? Comenta aí embaixo, né? Ele é um estrangeiro que realmente, como o Vene Casagrande aí mostrou, ele tem 10 anos jogando muita bola, né? Comendo a bola, por assim dizer. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros, deixa seu like e até o próximo vídeo, galera.